Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores dos nossos programas terapêuticos sobre a ciência trilogia analítica. Então, hoje nós estamos vendo, o que causa a guerra entre as pessoas. E as causas são todas psíquicas. Não existe exatamente causa externa que causa as guerras, Motivos externos, são motivos internos. Então, até a questão de briga de religiões, brigas de dinheiro, de testamento. Aliás, por falar nisso, eu estava ontem conversando com um indivíduo que trabalha em investimentos. Ele diz o seguinte, que a pior complicação para uma empresa, para uma pessoa, por exemplo, quando morre alguém no Brasil, tem que fazer o tal do inventário, Então, a passagem de patrimônio de um pai para os filhos, que não existe nada que cause maior complicação do que isso na vida das pessoas e na gestão de patrimônios. Por quê? Primeiro, porque o governo quer pegar tudo que pode para ele. E segundo, porque os herdeiros brigam tanto que existem advogados que se ocupam somente dessa área de gestão de patrimônios para herdeiros em inventários, já preparando antes que a pessoa morra, faleça, Antes do falecimento, já começam a trabalhar com os herdeiros, com o pessoal das empresas, para prever o que vai acontecer na passagem de poder do indivíduo que tinha um poder tanto de gestão, poder numa empresa, que criou uma empresa, dirigiu, como também da parte financeira, material, do patrimônio que essa pessoa vai passar para as outras gerações. Então, onde entra dinheiro, entra um problema psíquico atrás do dinheiro. Onde entra qualquer poder de gestão, existe um poder psíquico atrás disso. Dr. Kepp? Que o senhor trata disso muito nos seus livros. Eu escrevi um livro chamado A Medicina da Alma. Ele não está por aí. Esse livro, A Medicina da Alma, eu dava aula na cadeira do professor Edmundo Vasconcelos, Ele era cirurgião, do professor Decour também, tratava de questões cardíacas, E a questão lá na medicina era que naquele tempo não havia nenhuma aula de psicossomática. E eu dava as aulas no primeiro e segundo ano de medicina, dentro das cadeiras, de moléstias do aparelho digestivo e do aparelho assim respiratório, e respiratório. Então, o que notava era mais isso, que a questão da vida psíquica é a causa fundamental das doenças. Então, a pessoa, por exemplo, tem uma doença física. É claro, ela vai tratar daquele órgão físico, do coração, ou do sistema circulatório, respiratório, digestivo, ou mesmo o sistema ósseo, Esse tratamento é através de medicamentos. Mas a causa, da doença não é tratada. Qual é a causa, A causa não é se, por exemplo, a pessoa tem arritmia, problema cardíaco, tem que ver o que causa isso. E a causa, mesmo tratando com remédio, é anterior à vida assim orgânica, vem da vida psíquica, da raiva,
da ira, da inveja, da avareza. Então, até mesmo da preguiça, da gula. Então, a causa é uma atitude psicológica. E essa eu tratava com os alunos na faculdade de medicina, e, em geral, as faculdades de medicina não tratam desse assunto, mesmo as faculdades de odontologia. Então, também não estudam nada sobre isso. E a principal causa das doenças bucais, tanto cáries como gengivite, problemas periodontais maiores, né, até aftas, é tudo ligado a essa parte emocional. A causa principal é a psique emocional. E o que o senhor estava comentando é interessante, que são todas as doenças orgânicas têm essa ligação muito forte com o emocional. E o senhor comenta, né, que o senhor atendeu no HC, era um grupo de 30 pacientes com problemas respiratórios. E em poucas semanas que eles participavam de grupo terapias com o senhor dirigindo, né, aí 15 pessoas, 50% desses pacientes resolveram os problemas respiratórios com o grupo terapias. É incrível a influência do emocional nas doenças orgânicas. Então, veja, por exemplo, neste livro, A Origem das Enfermidades, né? Veja, eu escrevi há muito tempo já para dizer que a origem de qualquer doença não é doença, digo, orgânica, né? Doença no corpo. A origem de qualquer doença no corpo é ligada à vida psíquica. Aqui está um médico, né, na França, que ele começou a estudar muito essa questão, e aí começou, né, através da França, o Charcot, aí o Freud entrou nesse campo, né, para ver o que havia na vida psicológica. E toda emoção, toda atitude de raiva, toda atitude assim de fúria que a pessoa tem, ou até as outras, né? Questão, por exemplo, de levantar falso testemunho, questão de querer o que é do outro, né? Questão de inveja, né? Da pessoa também querer os bens do outro, não desejar os bens alheios. Bom, isso são conceitos da própria religiosidade, né? Da vida antiga já dos religiosos, dos judeus, né? São conceitos de Moisés. São 10 ou 12 conceitos. Se você quer ter saúde, siga o Moisés, o que ele fala. Então, eu queria dizer, Dr. Kepp, que muitos devem nos ouvir o senhor falando, vão pensar, mas isso é religião, né? Isso é questão de cura espiritual. Mas, gente, a trilogia analítica, que tem a união da ciência com a filosofia e com a teologia, na ciência é comprovado, é comprovável que esses princípios são reais. Então, o que eu acho incrível é que, através de método, dessa pesquisa, nós temos explicações científicas do porquê tudo isso é real. Então, por exemplo, as emoções causam doenças. Todas as doenças têm um fundo emocional. Ok, essa é uma premissa básica. Agora, como isso acontece no mecanismo psicofísico? Como que essa emoção atua no organismo? Então, tudo isso nós temos nos nossos livros e nos nossos cursos. Tanto que médicos, enfermeiros, profissionais da saúde vêm fazer os nossos cursos para aprender
como que isso se opera a nível psiconeuroimunológico, a nível energético, e cada vez mais as pesquisas nos levam a essa comprovação. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aqui, né, é um centro de pesquisa desses fenômenos, né? Sim. Muito incrível, é um laboratório. Então, Dr. Kepp falando, me lembrei do exemplo de uma paciente adolescente que ela não poderia crescer. Pelo diagnóstico que ela teve, ela ficaria com uma estatura baixa, limitada. E não é que depois de uns meses de terapia, a própria médica ficou muito espantada porque ela cresceu. De tamanho mesmo. Então, o que essa pessoa trabalhava durante as sessões de terapia? Aquele breque na vida, ela tinha uma inversão de que crescer não seria uma coisa boa, então ela preferia ficar infantilizada, né, numa atitude imatura. Quando vai conscientizando esse tipo de inversão, então o corpo responde a favor da energética da natureza, que ela teria. Eu quero mostrar aí o sangue da pessoa, né? Que quando tem raiva, quando tem fúria, quando vê algo assim, que quer se vingar do outro, veja o que acontece no sangue. O sangue, os glóbulos ficam amontoados. Então, veja, se isso acontece na corrente sanguínea, é claro, né, que o coração não aguenta. Então, a questão assim das emoções, que eu há tantos anos escrevi no livro A Medicina da Alma, a questão das emoções é a questão básica da vivência do ser humano. O indivíduo, para viver bem, o indivíduo, para ter sanidade, aqui está o exemplo, né, dos dois famosos pensadores do passado aí. Um é Platão, o Platão mostrando para cima, né, as coisas que vêm do céu, dos anjos de Deus, e outro é o Aristóteles, né? Agora, o interessante é que geralmente segue mais esse aqui, que é Aristóteles, né, mostra para baixo a parte orgânica, a parte material. Olha, o César, a parte também material é que está assim acabando com o mundo, porque querem tirar a energia do quê, né? Da matéria. Então, se usam excesso de gasolina, de carvão, de petróleo, né? Por causa da gasolina, usam excesso de matéria, então acaba com o mundo. É isso que está acabando com o mundo, não acha? Sim, senhor. Inclusive, Dr. Kepp, o senhor me lembrou que um dos cientistas que mais influenciou essa extração da energia da matéria foi o Albert Einstein, com aquela fórmula E igual a mc ao quadrado, muito famosa. E na época do Einstein, ele era contemporâneo do Nikola Tesla, que tinha descoberto a energia cósmica, a energia que existe no espaço. E sabe o que o Nikola Tesla falou sobre o Einstein? Na época que o Einstein veio com essa fórmula, ele disse o seguinte: meu Deus, e agora? Agora, se a humanidade der ouvidos para esse cientista, nós vamos destruir o nosso planeta. Porque se a humanidade acreditar que a energia vem da matéria, nós vamos destruir todos os bens materiais para ter energia, para se desenvolver. E tudo isso é um erro. E a matéria que vem do espiritual, né? Vem assim, vamos dizer, da parte até aérea, né? Da energia escalar que o Tesla descobriu. Essa, vamos dizer, energia que vem daí é que cria, por exemplo, as plantas e as pessoas que nascem, nova geração. Tudo vem dessa parte energética. E a parte material,
também vem da energética. Então o senhor está querendo dizer, em outras palavras, que o visível vem do invisível. Do mesmo jeito que a mente controla o nosso organismo físico. Se a pessoa, por exemplo, com uma medicina que só enxerga o corpo físico e não vê a participação fundamental da mente na doença e na saúde, ela não é uma ciência completa. E a física, a mesma coisa. Se acha que a energia vem dos elementos físicos, ela está invertida, porque a verdadeira energia ela é invisível e produz o mundo físico e mantém o mundo físico. Essa que é a realidade. Por exemplo, né, a gasolina, né, ela só tira assim, quando põe nos carros, nos motores, só tira 7% assim da energia que consegue assim, vamos dizer, pelas máquinas, né, usar. E o resto é jogado no ar. Então, a poluição, né, que polui os nossos órgãos internos, que polui a nossa respiração, os pulmões, ou então essa ideia dos agrotóxicos, né, que joga, por exemplo, veneno para matar os insetos nas plantações. O que acontece? Depois nós comemos esse alimento intoxicado e morremos. Por quê? Porque é puro veneno, né? E então essa energia escalar que o Tesla trouxe e que mostra aí no ventilador. Aí esses ventiladores estão emitindo esse ar que é captado no ar, assim vamos dizer, aéreamente no ar, e de elemento chamado magnético, né? Esse magnetismo é que cria as plantas, é que cria os animais. Então, para o uso, por exemplo, desses elementos assim magnéticos é fundamental, porque eles vão praticamente dar nascimento a tudo, as plantas e desenvolvimento. Então, Dr. Kepp, eu recebi essa foto ontem de uma colega lá dos Estados Unidos que fez o teste, colocando a planta, essas duas plantas foram compradas no mesmo dia, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. E uma foi colocada num quarto com o Kepp Motor, o ventilador, e a outra distante em outro quarto. A da direita é a que ficou perto do Kepp Motor. Dá uma olhada como que a planta da direita cresceu mais do que a outra. Isso foi influência do magnetismo do ventilador. Então, as pessoas que têm plantação, que plantam, por exemplo, alimentos assim, é muito importante saber que não precisa jogar tóxicos em cima dessa alimentação. Basta ligar esses, vamos dizer, até ventiladores, ar decorum, ventilador simples, que não emite uma quantidade exorbitante de energia, mas esses ventiladores, olha, colocando na plantação, elimina até os insetos daninhos. Dr. Quer falar? Sim. Dr. Kepp, essas testes de sangue a gente faz, essa que foi mostrado que era todos os glóbulos grudados que faz mal para a saúde. Deixamos o pessoa junto com o Kepp Motor mais ou menos 1 hora e vemos que os glóbulos começam a se soltar, o sangue fica mais fluente, então isso é muito bom para a saúde. Então, veja assim, mais ou menos um exame de sangue, mais ou menos regular, veja. Aí, não é totalmente regular, mas é um exame de sangue que tem os glóbulos mais ou menos
colocados em ordem, né? Então, essa tem uma falha, pode ser até mais glóbulos, mas acho que dá para entender facilmente como um sangue assim flui bem no corpo e dá uma tranquilidade para o coração. Então, isso mostra que a personalidade, o passe inteiro no interno da pessoa faz bem para a saúde, mas fica com raiva, com inveja e projeção. Então, sangue começa a grudar e faz mal para o corpo. Sabe os benefícios que, por exemplo, um simples ventilador como esse, né, mas que tem um motor nosso, né, Cap Motor, que emite, né, a energia escalar. Esse ventilador traz benefícios incríveis. Que benefício, por exemplo, a questão da mente, né? Faz com que a mente do ser humano, através, né, do pensamento, através do sentimento, crescer e se alimentar com elemento positivo. Traz, assim, um tipo de pensamento saudável, né? Um pensamento, assim, mais de saúde para a pessoa. Então, para resolver essa quantidade enorme, às vezes, que a pessoa toma de medicamentos para esse problema, outro problema, esse ventilador pode exercer uma influência incrível. A pessoa pode, assim, usando o ventilador quando dorme durante o dia, notar já no ar uma diferença enorme com outros ventiladores assim, que só emitem o ar quente. Eu acho que as pessoas tinham que perceber, né, Dr. Kepp, que pensamentos e sentimentos, elas são energia. Não é algo abstrato que está num plano abstrato, irreal. Não. O que eu penso e o que eu sinto é palpável, é energético. E se eu estou na presença de um equipamento que está harmonizando o ambiente, porque está emitindo a energia do espaço em ressonância, o meu pensamento acaba entrando em sintonia com isso aqui. E ele limpa, ele fica mais de acordo com a realidade. Por isso que um aparelho aparentemente simples como esse, tem sim a habilidade de interferir beneficamente na nossa concentração mental, na nossa forma de pensar e sentir. Por exemplo, as mulheres, né, que usam tanto maquiagem, essas coisas, usando esse tipo de ar, vai praticamente tornar a mulher mais bela, o homem mais varonil, né? Um homem mais bem assim, vamos dizer, equilibrado. O que mais vai causar? Eu queria comentar, né, que eu uso de dia e de noite esses ventiladores, eu fiquei amansada. Mas é o seguinte, eu indico, esse ventilador, ele tem um efeito analgésico, anti-inflamatório. Eu tenho várias clientes que têm problema na artrite, né, nos joelhos. Ficando um tempo com esse ventilador, elas deixam de ter dores, né, ao andar, ao caminhar. Então, dá um efeito muito bom, não só para o físico, mas também para a psique, né, acalma bastante. É o ventilador exorcista, né? É, bem exorcista, né? Meu marido agradece muito. É uma coisa que eu acho que os telespectadores precisavam estar cientes, que, no meu entender, o grande salto que o senhor deu em relação à descoberta da energia escalar de Nikola Tesla foi que Tesla via isso no sentido num plano mais físico-energético. Mas o senhor definiu energia como sendo bondade, beleza e verdade.
para ser energia, tem que ser boa, bela e verdadeira. E se um aparelho é capaz de emitir uma onda energética natural, essa onda é boa, bela e verdadeira. E quem entra em sintonia com isso, fica melhor, no sentido bom, belo e verdadeiro, Dr. Kepp. Vai viver mais tempo, em vez de morrer com 50, 60 anos, morre com mais de 100 anos. Ele deverá realmente aumentar o período de vida mesmo, como mexeu nas plantas, né? Se usar, tem que usar ligado, né? Se comprar e deixar desligado, também não adianta. Então, porque quem quiser ter uma vida mais prolongada, isso vai ajudar bastante. Até a próxima. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.